Aleluia. Glória a Deus.
vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto vitorioso é, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável como trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável. Será que você pode dizer mais uma vez? Vitorioso é, Só a igreja. Aleluia! os reinos vêm e vão. Aleluia! Teu nome imutável é.
Aleluia. Ah, como Jesus é maravilhoso. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Quem acredita que há um novo amanhã preparado para você? Aleluia, diga. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, Por ti vou caminhar, tu és a direção, Tu és a direção, o sol a me guiar. o sol a me guiar. tudo pode passar, Teu amor Teu amor jamais. me deixará. sempre Sempre há de existir um novo amanhã. um novo amanhã Preparado pra mim, Preparado para mim e para você. preparado pra mim, Preparado para todos nós. preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga, eu me rendo. Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Me lanço aos teus braços, onde encontro meu
sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Mais uma vez, derrama tua Shekinah sobre nós. derrama tua Shekinah Sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre Louvado seja o teu nome, Deus. Como a gente cantou na quarta-feira, gostaria de ensinar a vocês uma canção que a gente ainda não cantou em culto de domingo, mas que é uma canção muito maravilhosa que reflete o que nós sentimos pelo Pai. Quem aqui ama Deus? Quantos aqui amam a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas Deus ele é fiel em todos os momentos. Ainda que as dificuldades venham, ainda que as tribulações, as situações adversas, ainda que tudo isso aconteça, Deus ele permanece fiel. É normal a vida de um cristão ele aprender ao longo dela a confiar em Deus e esperar na provisão de Deus em todas as situações. Uma coisa que você pode ter certeza que aquilo que você quer não necessariamente é aquilo que Deus quer fazer naquele momento. Eu louvo a Deus por isso, porque caso nós fizéssemos aquilo que nós quiséssemos, como o mundo estaria mais perdido ainda. Essa canção ela fala assim, ó, coloca no refrão pra mim, Rafa, por favor. Essa canção ela fala assim, ó. És fiel em todo tempo. Quantos aqui acreditam? Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu
cantarei da bondade de Deus. Vamos declarar mais uma vez? És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. E essa música ela começa assim, ó. Te amo, Deus, Tua graça tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos cantar o refrão junto? És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Deus é fiel, amém? És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. Diga mais uma vez que Ele é fiel. és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me
eu cantarei da bondade de Deus. Diga mais uma vez que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Tua bondade, Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que as suas misericórdias, que a tua bondade, ela é de geração em geração, Senhor. Ela não se acaba. A tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Porque as suas misericórdias, ó Senhor, elas são eternas. E elas são eternas, isso devido ao amor que o Senhor tem para conosco. O tanto que o Senhor nos ama, que o Senhor sempre nos dá uma chance, sempre mais uma vez, sempre nos perdoa, sempre cuida de nós, sempre está perto de nós. Porque Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel em todo o tempo, Senhor. Em todo o tempo, Senhor. Em todo o tempo. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Você pode declarar isso, querido. Levante suas mãos e diga: és fiel em todo o tempo. Isso é uma verdade tão grande na nossa vida. Em todo o tempo, Tu és tão bom. todo fôlego que tenho. Todo fôlego eu cantarei tua bondade de Deus. Mais uma vez, diga, és fiel em todo tempo. Eu posso sentir essa, Senhor, meu Deus, a tua misericórdia. Todo tempo Tu és Tão bom. todo fôlego. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a vontade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor com mais entusiasmo. Ele é tão bom. Por isso que todo fôlego, com toda a minha força, com todo o meu entusiasmo, eu cantarei. Eu poderia passar a noite inteira declarando isso nessa noite, querido. Declarando esse amor, essa misericórdia do Senhor. Porque a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, ela é responsável por hoje nós estarmos aqui na presença dEle. Se não fosse a misericórdia do Senhor,
verdadeiramente nós estaríamos consumidos, estaríamos perdidos. Mas o Senhor nos amou tão, mas tão forte, tão grande, que Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz. E essas misericórdias e essa bondade me alcançou. Por isso que eu posso declarar, eu cantarei tua bondade, eu declararei no meu viver. Aleluia, Ele merece, amém, queridos? A Ele nós damos a honra, a glória e o louvor. Aplauda mais uma vez a esse Deus, bem forte para Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelas suas misericórdias, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Aleluia, Senhor. Juízes capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos. Depois você vai poder se assentar. Capítulo 6, a partir do versículo 1. Fiel Senhor, meu Pai celeste, dia após dia, com bênçãos sem fim. Aleluia. Eu canto ao meu Deus que é fiel eternamente. A Ele declaro nesta noite o meu viver. Aleluia. Versículo 1 diz: novamente o povo de Israel, ou israelitas, fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, Ele os entregou nas mãos dos medianitas. E os medianitas dominaram a Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam e acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados e nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos, e invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu de tal forma, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês vivem, mas vocês não me deram ouvidos.
Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Biezrita. Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que então aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou te enviando? Diga amém. Diga graças a Deus. Pode se assentar. Vamos orar. Espírito Santo, nos dê graça, para que nessa noite nós possamos transferir aquilo que o Senhor quer falar conosco, com a nossa comunidade, com esses amados irmãos que estão hoje aqui reunidos para louvar o Teu nome, para engrandecer a Ti, e também, Senhor meu Deus, para receber o comando do Senhor. Senhor, que essas palavras que nós vamos estar ministrando, elas não possam ficar a nível dos ouvidos, sermos ouvintes, mas que nós também sejamos praticantes dela, pois é isso que vai fazer a grande diferença dessa noite, Senhor. Se ao ouvirmos o que o Teu Espírito Santo está dizendo ao Teu povo, a nós, nessa noite, a começar em mim aqui no altar, a todos os irmãos, e se nós tomarmos dessa palavra que o Senhor vai nos entregar e colocarmos ela em prática, meu Deus, temos certeza que tudo vai ser mudado, vai ser transformado, vai voltar para o lugar, vai entrar no propósito que o Senhor tem, que o Senhor nos criou para essa noite. Então, meu Deus, nós, no nome de Jesus, rejeitamos todo ataque na mente, Senhor amado, dos Teus filhos, tudo aquilo que traga distração, tudo aquilo, Senhor amado, que possa impedir que o Teu Espírito fale a esse coração exatamente o que o Senhor quer dizer, para que nós possamos viver a intensidade do Evangelho, daquele que o Senhor nos entregou. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Diga amém. Diga graças a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite para podermos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, tem falado exclusivamente a esse povo, né, que Ele chama pelo seu nome. E eu tenho certeza que nós vamos, né, sermos muito edificados nessa noite por aquilo que Deus quer nos entregar. Amém, queridos? O texto aqui nos conta, nos fala de uma história muito empolgante de um homem chamado Gideão, que muitos de vocês até conhecem a história dele, né? Como o Senhor o levantou como juiz naquela terra, na terra de Israel, diante de uma situação que ele estava vivendo, né? E eles estavam vivendo uma situação terrível, né? De perseguição, de destruição, como o texto mesmo nos conta, né? Por conta de algumas coisas que estavam acontecendo, ou que aconteceram, ou por conta daquilo que
que eles mesmos provocaram para que o povo de Israel vivesse dessa forma. E eu extraí desse texto algumas lições, né, para que nos ensina algumas maneiras que nós podemos viver, ou daquilo que nós podemos aprender com isso, com a história, né, de Gideão, com a história do povo de Israel, para que nós possamos, então, vivermos o propósito que o Senhor nos criou, tem para nós, para que nós possamos viver dentro do contexto que nós estamos inseridos, na cidade onde nós estamos inseridos, né, na família onde nós estamos inseridos, no ambiente onde nós estamos inseridos. O que Deus espera de nós? E o Senhor tem me falado muito ao meu coração acerca de comprometimento. O que é comprometimento? O que é verdadeiramente estarmos comprometidos com alguma coisa? A palavra comprometimento, ela é bem diferente de envolvimento. O que nós temos visto nos nossos dias são muitas pessoas envolvidas, mas poucas pessoas comprometidas. E eu pensei em vários textos, em várias histórias, até que o Senhor me trouxe à memória a história de Gideão. E é na história de Gideão que eu quero um pouco explorar essa história, por que Deus escolheu esse homem, e o que aconteceu, o que nós podemos aprender com ele, dentro desse tema de comprometimento. Estamos vivendo um tempo na história, irmãos, que nós não podemos estar somente envolvidos. E você vai entender por quê. Mas nós temos que estar a um nível um pouco acima de estar envolvido. Temos que estar comprometidos, porque somente aqueles que estão comprometidos, né, que conseguem viver o sobrenatural. E se tem algo que nós viemos buscar dentro do ambiente da igreja, diante do ambiente espiritual, é o sobrenatural, né? São os milagres, são a ação de Deus, são a condução dos nossos caminhos, são a indicação por onde nós devemos caminhar, são o direcionamento que o Senhor nos dá para nós podermos caminhar em meio à fé, vencer as lutas. Então tudo que envolve a igreja do Senhor Jesus, ela né, nesse ambiente sobrenatural. E aqueles que são envolvidos, eles vivem num ambiente natural, no ambiente onde ele consegue fazer. Mas os comprometidos, eles conseguem viver, né, algo maior. Eles conseguem então enxergar o sobrenatural do Senhor. E para que você possa entender bem essa diferença entre envolvidos e comprometidos, eu quero contar uma história, uma parábola que eu ouvi esses dias, né, aqui nós tivemos uma reunião falando sobre cidadania, né? E o pastor que veio trazer essa palavra, algumas pessoas já conheciam, eu não conhecia essa história, ou essa parábola, né? Ou essa fábula, e eu achei muito interessante, porque ela tem muito a ver, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, principalmente no cenário que nós estamos vivendo, né? Dentro da igreja, político, social, dentro de todas as áreas, né? Eu consegui entender algumas coisas. Sabe quando aquele negócio que a ficha cai? Sabe? Sabe quando você cai em si e fala exatamente isso? Então eu senti aquele toque. Eu senti aquele... quando eu ouvi essa palavra, algo me tocou por dentro. Me moveu por dentro. E eu falei que isso não poderia ficar somente no ambiente onde a minha liderança conhecesse sobre isso,
mas toda a minha igreja, todo o povo que congrega, todos aqueles que estão debaixo, né, da mão do Senhor, que o Senhor nos entregou para que nós pudéssemos conduzir, também deveria aprender sobre isso, porque é através disso muita coisa pode mudar na sua vida. E esse pastor, ele conta uma história, que chegou um homem, né, na fazenda, desse fazendeiro que era muito rico. Um amigo dele, distante, chegou, e ele disse para o fazendeiro, ele falou assim: olha, ô meu amigo, eu sei que você tem bastante aí, e se você puder fazer, obviamente, eu gostaria muito de comer, né, um omelete, um ovo, com bacon. Será que é possível? Ele disse: é claro que é possível, meu amigo. Espera aí um pouquinho, já que eu vou fazer isso. Eu já vou mandar preparar para você. Então, quando ele fala, eu quero só que você imagine, obviamente que os animais, eles não pensam, né? Mas na nossa história, na ilustração que ele faz, quando o fazendeiro está conversando com seu amigo, tanto a galinha quanto o porco, eles ouvem ali o comentário, eles ouvem aquilo que está falando. E aí então, a galinha fica tranquila, ele vai atrás da galinha, né? E a galinha lá está lá, ciscando lá. Eu ia até pegar alguns exemplos aqui para fazer a galinha e fazer o porco, mas não vou fazer isso não, para não constranger, né? Senão o irmão vai ficar constrangido. Também estamos fazendo ao vivo, né? Mas, e a galinha, ele falou com a galinha: estou precisando de que você me dê uns ovos aí. A galinha, tranquilo, ela foi lá, começou a andar, botou um ovinho aqui, passou mais um pouco, botou um ovinho ali, ele pegou os ovos da galinha e guardou os ovos e levou. Quando o porco ouviu que o amigo queria o bacon, aí o negócio apertou, né? Porque a galinha foi lá, fez a parte dela, botou seus ovos e continuou com a sua vida. Ela deu a sua contribuição e continuou fazendo o seu serviço, que é de sempre, de comer as minhocas, de ciscar, ou seja, sem sacrifício nenhum, algo normal, algo natural dela. Não teve nada que mexesse com a galinha. Ela fez aquilo que ela sempre fez mesmo. Mas quando o porco ouviu, ele começou a desesperar. Quem já viu os porquinhos ali, quando você tenta pegar um porquinho, né? Eu já na fazenda, a gente fazia muito isso, do meu avô, pegava aqueles bichinhos, grita, né? Mas grita, nunca vi uma coisa de louco, parece que você relou nele, e aquela coisa de doido, né? Quando o porco ouviu a conversa, ele saiu se debatendo e batendo, para lá e para lá, e aquele desespero e tudo mais, mas não adiantou. Para que ele desse a sua contribuição, ele teve que morrer. E aí está a grande diferença entre aqueles que são comprometidos e aqueles que estão envolvidos. Todos eles fizeram aquilo que necessitavam. Mas o envolvido, ele faz só aquilo que ele tem que fazer. Mais nada. Né? Ah, é isso que você quer que eu faça? Então toma aí. Ou seja, ele dá o ovinho dele e continua a vida dele normal. Mas o comprometido, para que o propósito, para que as coisas aconteçam, ele dá a sua própria vida. Essa é a grande diferença entre aquele que é envolvido e aquele que é comprometido. Ele não dá só parte dele, mas ele dá toda a sua vida. Ele está totalmente envolvido com aquela situação. Mas eu ouvi essa parábola, eu vi dele, né? E eu fui
pesquisar um pouquinho mais sobre envolvido, o que é envolvido e o que é comprometido. E eu achei algumas coisas interessantes, que fala sobre o que é um comprometimento. Obviamente eu não peguei de um site cristão, peguei de algo secular, algo aí, né, de empresas, de uma pessoa falando sobre esse assunto, e eu achei muito interessante. E ele começa a falar sobre o que é compromisso, o que é estar comprometido e o que é estar envolvido. E ele diz assim, eu vou ler aqui para você, para que você possa entender. Exemplificando para um ambiente de trabalho, as pessoas envolvidas fazem parte do grupo e trabalham pelos seus objetivos. Para os comprometidos, o grupo faz parte dele e ele trabalha com os objetivos coletivos. Ou seja, ele não trabalha para si próprio, mas ele trabalha para um bem comum. Esse é o trabalho do comprometido. Os envolvidos apontam os sintomas e muitas vezes fazem parte do problema. Ou seja, ele fala o problema, mas não sabe como resolver o problema. Não é? É tipo, pastor, nossa, olha, aquele negócio ali está bem ruim, hein? Será que não tem ninguém que possa fazer? Falei, irmão, você mesmo pode fazer. Ah, não, eu não tenho tempo. Ah, não, isso aí não é para mim. Sabe, é aquele que aponta o problema, mas não ajuda na solução. Né? Ele pode até não fazer. Falou, pastor, olha, eu não sei fazer, mas eu conheço quem possa fazer, quem sabe fazer, e pode deixar que eu resolva esse problema. Esse é o comprometido. O envolvido, ele mostra o problema, mas ele não resolve o problema. E ele diz aí, ele continua aqui, e muitas vezes fazem parte do problema, e quando resolvem, o fazem da forma mais prática, isso do comprometido. Os comprometidos compram problemas e resolvem da melhor forma, ou seja, ele mesmo vê o problema e ele mesmo resolve o problema. Isso não quer dizer que necessariamente ele saiba resolver, como resolver, mas ele vai arrumar uma forma para que o problema seja resolvido. Sabe o que é, irmão? Ele não terceiriza o que é para ele fazer, ou o que é, né, o bem coletivo. Às vezes não é nem para ele, às vezes nem faz parte do grupo que ele está, mas ele está inserido no meio. Então, como ele é comprometido com aquele grupo, com aquele crescimento, com o bem-estar, né? Ele não só aponta, mas ele também resolve. Os comprometidos compram e resolvem da melhor forma. Os envolvidos assumem somente as responsabilidades da sua função. E quando recebem mais funções, reclamam que estão sendo explorados. E não têm interesse. Por isso, não fecha com o seu objetivo pessoal. Os comprometidos assumem as responsabilidades necessárias para atingir os objetivos coletivos. E veem novas tarefas, olha como é interessante, como uma ótima oportunidade de aprenderem mais. Quando aparece um desafio, né, para ele dentro da igreja, nós estamos falando aqui dentro do nosso ambiente, né? Ele não vê como um trabalho a mais, mas vê uma oportunidade dele crescer ainda mais. Ele vê diante da crise um momento de que aquilo que todo mundo está reclamando, está chorando, ele fala, não, eu vou aproveitar dessa situação e vou criar uma situação para que eu resolva isso, e dessa forma, não somente eu seja beneficiado, mas todos ao meu redor. Quem está entendendo, diga amém. Os envolvidos sempre querem ser reconhecidos pelo que faz. Aquele que está envolvido, ele sempre quer levar elogio, não que isso seja ruim, né? Mas se ele não for elogiado, para ele não serve, não serve para nada aqui mesmo. Dentro do nosso ambiente ainda mais, né, irmãos? Né? Tudo que nós fazemos, nós pregamos, a palavra nos anuncia,
né? Que aquilo que faz a sua mão direita, que a esquerda não saiba, né? Tudo que você faz, você vai ser beneficiado, ou Deus vai te abençoar em secreto. Você não precisa ficar gritando. Quando ele está falando sobre a oração, as pessoas que ficavam gritando lá, os fariseus, eu não sou como esse, né? Que é pobre samaritano, que nem orar sabe, que não faz, eu jejuo 2 vezes ao dia, por semana, eu faço isso, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço aquilo. E Jesus, quando começa a olhar aquela situação, ele fala assim, pergunta para aqueles que estão ao redor, de quem Deus ouviu? Porque o samaritano também orou ali, cabeça baixa, Senhor, eu não faço nada que ele está falando lá, é verdade. Eu não sou digno, nem do Senhor olhar para mim, eu não quero nem olhar para cima. Jesus falou assim, olha, com certeza, aquele publicano chegou ao coração de Deus, porque os humilhados serão exaltados, né? Os envolvidos, eles querem, né, serem reconhecidos. Já os comprometidos sempre reconhece quem faz. Olha a diferença. E olha que isso aqui não é nem site cristão. Ele reconhece, aquele rapaz realmente tem feito a diferença. Ele pode chamar porque ele vai somar comigo. Ele vai nos ajudar a crescer. Tem que ir para cima. Olha, é isso mesmo, vamos abençoar. É um cara abençoado. Para os envolvidos sempre há problemas e dificuldades. Para os comprometidos sempre há soluções e energia. O envolvido toma o espaço, né? Faz tanto barulho, né? Mistura, né? Faz confusão, que de vez dele resolver, ele envolve mais pessoas no problema, e aquele problema que talvez seria mais fácil de resolver, se torna um problema ainda maior, porque ele tomou todo o espaço, ele envolveu mais gente, né? E gente que não resolveria, que fala a mesma língua que ele, né? E assim ele vai atrapalhando cada vez mais. O comprometido, ao contrário, constrói seu espaço. Ele cria o seu espaço. Ele forma pessoas como você. A relação com o envolvido é de curto prazo. Ele não aguenta muito você chamar a atenção, né? Ele trazer para perto, ele ser corrigido para crescer. Ele não entende que isso é para o bem dele. Então, em curto prazo, ele fica. Por isso que hoje, né, eu lembro que eu estava num evento e o pastor falou assim, olha, eu vejo que essa cidade, em geral, é um povo muito, sabe, de mimimi, não pode falar nada, você não pode bater o pé que já a pessoa se revolta. E enfim, né? Não é assim que funciona. Jesus, muitas vezes ele foi duro, muitas vezes ele falou até para o seu discípulo, você está endemoniado. O mesmo que anteriormente, um pouquinho antes, ele tinha falado, o Espírito Santo é que te revelou. Em outro momento, porque o Pedro falou besteira, ele falou assim, olha, afasta de mim, Satanás. Então, pessoas que não conseguem ser confrontados, esses são os envolvidos. Eles não conseguem permanecer, né? Porque não conseguem, não são treinados para isso. Só querem ouvir aquilo que amacia o ego. Olha, irmão, não. Você não pode vir, irmão? Tudo bem, irmão, não tem problema não. A vida é difícil mesmo, é só assim. Né? Os envolvidos são dessa forma. Os comprometidos, eles conseguem manter uma relação a longo prazo. Né? O comprometido é comprometido com outras pessoas, com o que faz, com sua família, com o seu trabalho, com alegria. Ou seja, quem é verdadeiramente comprometido, ele não se compromete somente com o reino de Deus, mas ele se compromete também em trazer algo para dentro da sua casa. Ele se compromete, ele se destaca também dentro do seu trabalho. Da onde que ele está, é o que a Bíblia chama de ser sal da terra. Ele faz a diferença, ele dá sabor
Onde ele entra, o ambiente se ilumina, né? Quando ele entra, a presença do comprometido faz a diferença. Quem está entendendo, diga amém. E hoje nós vamos ver se nós estamos sendo comprometidos ou se nós estamos sendo apenas envolvidos. Mas se o Senhor está trazendo para nós isso, é porque eu tenho certeza que Deus quer levantar aqui, neste lugar, pessoas comprometidas com o reino de Deus. E dessa forma, nós vamos crescer assustadoramente, porque nós entendemos que quem tem compromisso com Deus, aleluia, quem tem compromisso com Deus é beneficiado por Ele. Amém? Somente aqueles que são comprometidos com o reino. Então nós vemos nessa lição, por que eu quis trazer isso para você? Para que você possa entender bem a diferença do que nós estamos vivendo hoje como envolvidos e como comprometidos. E trazer dentro desse cenário para você, aquilo que você pode viver em Deus. As promessas que o Senhor tem para você para se cumprir. Por que muitas vezes ainda não se cumpriu? E a que nível de comprometimento que você está tendo hoje com as coisas de Deus. Obviamente que se você tem comprometimento com as coisas de Deus, as outras coisas também há compromisso, porque Deus ensina em todas as áreas. É dentro da casa do Senhor que Ele ensina você o compromisso que você deve ter dentro da sua casa como pai de família. É dentro da casa do Senhor que Ele te ensina como você deve tratar o seu empregado. É dentro da casa do Senhor que a esposa aprende como ela deve servir o marido, ou como ela deve trabalhar junto com o marido. É dentro da igreja, ou da palavra de Deus, e a igreja nesse cenário, que você aprende, né, acerca de como criar os filhos, ou enfim. Todo o cenário de comprometimento, ela vem da palavra de Deus, amém, queridos? Amém? Então, quando você tem um compromisso com o Senhor, quando você verdadeiramente tem um compromisso com Ele, uma aliança, que eu posso chamar também de aliança, né? Com certeza, em todos os âmbitos da sua vida, né, as coisas poderão ser transformadas. Tudo aquilo que Deus tem, por isso que lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, isso fica muito claro, né? Que quando você busca primeiro o reino de Deus, as coisas de Deus, as demais coisas, elas lhe serão acrescentadas. Quando você é comprometido com Deus, ou com o reino de Deus, né? As outras coisas que você tem buscado, elas serão entregues para você, porque isso não é uma palavra humana, é a palavra de Deus. E Deus é fiel em todo o tempo, como nós declaramos nessa noite. Amém, queridos? O texto nos traz, então, eu quero pontuar aqui pelo menos 4 coisas, bem rapidinho, né? Usando esse exemplo de Gideão. 4 pontos importantes que esse texto nos ensina, que nos fala sobre comprometimento. Primeiro, por que o povo estava naquela situação? Se você pegar um capítulo anterior, né, capítulo 5, ali no versículo 28, é o último versículo, diz que o povo estava há 40 anos em paz e em descanso. Estava tudo tranquilo. Eles estavam vivendo, né, as maravilhas. Por quê? Porque vieram outros juízes antes e eles se conduziram, se consertaram. Mas depois de 40 anos, o povo, no primeiro versículo do capítulo 6, a Bíblia diz que novamente o povo se desviou. E por isso, muitas vezes, irmãos, que as lutas, as tempestades vêm sobre a vida da gente, para nos despertar. Você vê que quando estamos passando por momentos difíceis, nós temos que entender,
né, Deus sinalizando isso, é que quando verdadeiramente as coisas estão acontecendo, nós estamos sendo provados, é porque Deus quer chamar a atenção de nós. Olha, vocês estão relaxando novamente. Talvez vocês não estejam nem se desviando. Talvez não seja a situação de vocês nem estar como o povo de Israel ali, adorando outros deuses, né? Fazendo outras coisas. Mas talvez você tenha abandonado a maneira que você serve ao Senhor. Talvez você tenha só se envolvido, esteja só envolvido com as coisas do Senhor. O que é estar envolvido? É você fazer parte do ministério. É você ir vir na igreja, né? É você fazer algumas coisas ali, trazer às vezes o seu dízimo, sua oferta. Às vezes ali você cooperar com alguma coisa, é você vir adorar o Senhor. É um envolvimento, não deixa de ser um envolvimento. Aquele povo estava envolvido com Deus. Por quê? Porque eles conheciam as leis, eles conheciam os mandamentos. Há um pouquinho tempo atrás, eles estavam vivendo alegria, paz, harmonia. Então, era um povo que conhecia Deus. Era um povo que já sabia de como Deus agia. Já sabia que quando o povo se desviava, as tempestades chegavam, né? O juízo vinha. Então não era um povo que não sabia, não era como os povos daquela terra, onde eles estavam, né? Dos cananeus. Isso que diz o texto, nós acabamos de ler. Falou, vocês se esqueceram. Ou seja, vocês conhecem as leis, está envolvido, né? O nosso tempo aqui, para o nosso ambiente, vocês conhecem a palavra de Deus, glória a Deus, né? Vocês sabem o que vocês têm que fazer, envolvimento, eu sei, né? Mas vocês acabaram deixando de fazer. Não adianta nós termos conhecimento, querido, mas não temos a prática. Não adianta nós estarmos envolvidos com as coisas, ou seja, entregando o nosso ovinho. O que é entregar o ovinho? É fazer o trivial. E nós vemos que muitas vezes até o que é simples, o que é, né? Muito simples, talvez só de vir cultuar já fica difícil. Né? Estou falando de maneira geral, irmãos, né? Assim, às vezes a pessoa deixa, por qualquer motivo, ela deixa de vir cultuar. Se ela deixa de vir cultuar somente aos domingos, ou vem 2 vezes por semana, na quinta, na quarta e no domingo, né? Que é só prestar um culto de gratidão, porque a nossa intenção, a igreja, ela foi criada para isso, para que a palavra fosse levada, né, para que você edificasse, você tivesse conhecimento, e a partir do conhecimento que você adquire na casa do Senhor, você vai levar aquilo que você aprende aqui dentro, né, recebe as ferramentas, né, os dons, e tudo aquilo que Deus tem para você, para que você possa utilizar quando você está lá fora, para que você continue propagando o Evangelho. Mas nós vemos que às vezes até isso é difícil. Nós vemos que às vezes a religiosidade, o que é a religiosidade? Outra vez, é pessoa envolvida. Não, o culto da ceia eu não posso perder. Então no segundo domingo vem todo mundo. Não, porque a ceia, e é importante. Mas o que o Senhor tem falado para mim, que eu tenho sentido no meu coração, a pessoa que vem só no dia de ceia, né, ela não entendeu a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor, o discernimento da ceia, ele é o corpo, nós estamos fazendo parte do corpo, e do sacrifício, ou seja, eu entendi porque o Senhor morreu na cruz, não é? E em obediência à tua palavra, que hoje eu morri para mim mesmo, não é que é isso que aconteceu hoje pela manhã aqui, nós tivemos, né, 2 pessoas que se batizaram, vamos aplaudir ao Senhor por isso, vamos glorificar o nome do Senhor por isso, né? 2 pessoas que se decidiram por Jesus, lá do Jardim Brasil,
que esteve aqui, nós fizemos um culto de adoração ao Senhor nessa manhã. Quando nós fazemos isso na ceia do Senhor, né, nós nos aliançamos com Ele, comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos dizendo: Senhor, olha, eu estou dando continuidade, porque o Senhor está falando para mim fazer isso, até que eu venha. Né? Não só o memorial de comer do pão e beber do cálice, mas viver a vida de Cristo, anunciar o Evangelho, fazer o nome de Jesus conhecido. E nós vemos aqui tantas coisas que os envolvidos eles fazem. Eles fazem parte de tudo aquilo que, né, tem na igreja, mas somente estão envolvidos, né? Não há comprometimento, não chamam para si a responsabilidade. Todo aquele povo, a nação inteira, ela estava envolvida, ela conhecia as leis do Senhor, mas elas não tinham compromisso com Deus, por isso eles começaram a adorar outros deuses, e isso trouxe consequências. Sempre há consequências quando nós estamos somente envolvidos, queridos. Não é? Mas Deus é tão bom, como bem cantou o Alex, ministrou o Senhor aqui, juntamente conosco, né? A misericórdia do Senhor é tão eterna, que Ele sempre está falando para nós: olha, eu quero muito mais de você. Nós aqui declaramos assim: é fiel em todo... É fiel, canta aí para mim. Todo tempo... Aleluia, amém. Ele é tão bom, Ele é fiel em todos os momentos, Ele nos guarda, né? E é por isso que Ele sempre está nos dando uma chance, e é por isso que Ele quer: eu quero muito mais, eu posso, tudo aquilo que você precisa, que eu preciso, querido, está na mão do Senhor. Mas só recebe, só aproxima, só começa a viver aqueles que são muito mais do que envolvidos. O envolvimento é importante, né? É importante você estar envolvido, mas muito mais do que envolvido, nós temos que estar comprometidos. E o povo estava vivendo isso, porque eles tinham, né, mesmo envolvidos, mesmo conhecendo, eles estavam adorando outros deuses. E o Senhor traz uma palavra, traz um profeta e fala: vocês sabem muito bem o que vocês estão passando por essa luta, por essa tempestade. E não era pequena. Tudo que eles construíam estavam destruídos. O negócio era tão difícil, irmãos, que Gideão, que é o segundo ponto que eu quero falar, um homem que o Senhor encontrou no meio daquele povo, Gideão, um homem comprometido com o Senhor. A situação ali era tão difícil que o lugar aonde era para malhar o trigo, ou para amassar as uvas, ou para fazer o suco, o vinho, né? Eles estavam malhando o trigo, porque não era o lugar aonde se colocava o trigo para malhar. Eles estavam fazendo em outro lugar, em outra estratégia, estavam usando outra estratégia, para que o inimigo, para que os midianitas não roubassem. Tal era a situação. Nós vemos que tudo que eles tinham eram devastados naquele povo que tinha só envolvimento, porque eles não tinham um compromisso com o Senhor.
Mas assim como o Senhor é bom e o Senhor é misericordioso, Ele encontrou aqui na igreja de Amparo, na Quadrangular aqui, pessoas que querem se comprometer com o Senhor. E assim como Ele fez com Gideão, nessa noite Ele está dizendo para nós: olha, querido, se você verdadeiramente decidir se comprometer comigo, eu posso mudar toda essa situação. No versículo 11 do capítulo 6, nós vemos então ele falando: então o anjo do Senhor, aleluia. Muitas vezes o Senhor compara o anjo do Senhor na igreja, em Apocalipse, ela compara os anjos do Senhor como o pastor, como aquele que conduz aquilo que a palavra do Senhor chega ao anjo da igreja, ou seja, aquele que traz a palavra. E aquele diz que o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Deus foi lá e encontrou a Gideão trabalhando. Você veja que aquele que é comprometido com Deus, ele sempre está trabalhando, mesmo em circunstâncias adversas. Assim como nós lemos aqui naquele texto que eu tirei, né, de pessoas que eram envolvidas e sempre estão reclamando de fazer alguma coisa, ou quando fazem, arrumam problemas. Aqueles que são comprometidos, eles trabalham e resolvem uma situação. Não tinha o que fazer, o que ele pegou? Ele saiu do lugar onde se malhava ali o trigo e levou para outro lugar, onde ele pudesse continuar fazendo o trabalho dele. Por que será que Deus encontrou em Gideão um homem comprometido? Porque ele não viu na terra de Israel ninguém que tivesse se importando com a situação, ou seja, que estivesse procurando uma resposta. Sabe o que acontecia? A Bíblia diz, eles estavam lá chorando: Senhor, tem misericórdia. Senhor, porque o Senhor não olha para nós? Senhor, olha a nossa situação. Como se eles não tivessem feito nada para que isso acontecesse. O interessante é que Gideão também, quando ele conversa com Deus, ele também traz essa questão. Falei: se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso? Mas quando ele ora ao Senhor, ele está trabalhando. Ele está comprometido. Ele não está parado, chorando, procurando alguma coisa para fazer que não seja mudar a situação. Enquanto todo mundo estava se escondendo, estava se perdendo, tinha um homem naquele lugar, né, que estava comprometido e fazendo algo para sair daquela situação, para não ser pego pelos adversários. Era óbvio que aquilo ali não era o suficiente. Ele estava escondido nas cavernas, estava escondido para fazer o seu trabalho, e não era isso que Deus queria. Mas Deus viu dentro daquele homem algo que ele mesmo não enxergava. Olha como Gideão se via. Versículo 15 diz como ele olhava para ele, como Gideão se sentia. A Bíblia diz: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O Senhor está falando que vai me usar, mas como eu posso? É assim que ele se enxergava. O meu clã, sabe o que é o clã? É a sua tribo, né? O seu povo, os seus descendentes. O meu clã é o menos importante de Manassés, da tribo de Manassés. Ou seja, ele quase não é considerado. O Senhor está olhando para mim, o meu clã não é para nada. E pior ainda, ele tinha que piorar ainda mais. Além do clã dele não valer nada, ele não via o clã dele como algo bom. Ele diz assim: e eu, olha como ele se enxergava, meu querido. E eu sou o menor da minha família. Esse era o olhar que ele tinha. Ele tinha um olhar dele mesmo: eu não posso nada. Mas eu digo assim, queridos, eu sempre gosto disso, eu gosto demais disso.
Quando eu vim para Amparo, falavam para mim, pastor, olha, você tem certeza que você quer ir? Porque Amparo é um povo muito difícil, é uma cidade muito difícil, uma cidade idólatra, uma cidade isso, né? Tem muita ocultismo, tem isso e tem aquilo. Nossa, lá o clima é muito... Tem certeza que esse é o melhor lugar aonde eu possa ir? Eu falava para eles. Porque se tem um lugar onde Deus precisa manifestar o poder, é nesse tipo de lugar, é nesse tipo de ambiente, não é? Porque Ele é o Deus do impossível. Eu não creio nisso, não é nisso que eu prego. E é verdade, nós encontramos sim muitas barreiras nós encontramos. Mas muitas barreiras nós encontramos, por quê? Porque nós temos muita gente somente envolvidas. Quando o povo despertar que dentro do comprometimento as coisas vão mudar totalmente, porque Deus não muda, amém, queridos? Deus não faz acepção de pessoas, amém? Eu posso ouvir um amém de algum crente aqui? Amém. Deus não faz acepção de pessoas. Deus falou assim para Josué, Moisés morreu, e Josué tinha que tomar agora conta de mais de 1,5 milhão, né, de israelitas, de judeus, e ele sempre estava acompanhando um guerreiro, né, acima de qualquer coisa, um servo acima de qualquer coisa, ajudava, né, a Moisés a tempo todo. Moisés entrava dentro do tabernáculo, ele ficava do lado de fora esperando Moisés sair, e da onde Moisés estava ali Josué. Mas um dia Moisés foi levado aos céus, o Senhor recolheu Moisés, e Josué falou, coloca Josué. Por que Deus encontrou em Josué? Porque Josué era um homem comprometido. Existia 1,5 milhão de judeus, mas tinha um homem ali que chamava a atenção de Deus. Assim como Moisés, olha, ser um substituto de Moisés, irmãos, você imagina, né? Um homem que foi considerado amigo de Deus, um homem que ele falava assim, olha, com os profetas eu falo, né, por meio do Urim, Tumim, né, eu falo pela arca, né, mas com ele não, Moisés eu falo face a face. Substituir um homem desse era difícil, mas o Senhor viu em Josué, e ele falou para Josué, não esquenta não, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Tão somente ser forte e corajoso, que eu farei você entrar na terra que eu te prometi. Por quê? Porque havia compromisso dentro do coração de Josué. Ele sabia todas as guerras que ele teria que enfrentar, né? Se Deus falou para ele ser forte e corajoso, porque porque ele também se sentia como Gideão. Eu não tenho condição de cuidar de todo esse povo, não. Ele sabia quem era o povo de Israel, irmãos. Ele sabia quanto Moisés não entrou na terra prometida por causa desse povo, que o povo era murmurador. O povo todo o tempo ficava ali reclamando, e apesar de tudo que Deus fazia, aquele povo ainda ficava, né? Fez tanto que Moisés acabou não entrando na terra, só conseguiu chegar à terra por causa do povo. Mas Josué, né, ele conseguiu completar o propósito de Deus para o povo de Israel, ou para aquela nova geração que entrou juntamente com Josué. Mas olha o que Deus pensa e fala sobre Gideão, versículo 12 ao versículo 14, né? É um pensamento totalmente, por quê? Porque Deus, ele não enxerga o exterior, ele não vê a circunstância, ele sabe o que existe dentro de você, e ele sabe que dentro de você, se você se posicionasse, tinha uma coisa que Josué tinha, era posicionamento. Se tinha uma coisa que Gideão tinha, era posicionamento. Ele se posicionou diante do Senhor. No versículo 12 diz o que Deus pensava sobre Gideão.
Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor está com você, poderoso. Ele não via ele como guerreiro, ele via o menor dos menores. Quem sou eu na fila do pão, como diria, né? Quem sou eu? Eu, Senhor. Tem tanta gente para o Senhor chamar, aí você vai chamar o Gideão. Quem sou eu? Sou lá da turminha de Manassés, aquela meia tribo. Sou ninguém. Ninguém nem sabe meu nome. E ele continua: ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, porque aconteceu tudo isso. Ele começa a falar com Deus, orar, falando acerca da situação. Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian, né? E o versículo 14 continua falando acerca de que Deus pensava sobre Gideão. E diz: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem. Ah, mas eu tenho pouca força. É com a força que você tem. Não é a força que eu vou te dar, é a força que você tem. Se ele se sentia o menor, se ele se sentia incapaz, é com aquela força que Deus ia fazer as coisas acontecer. Então não fala: eu não consigo. Você consegue, irmão. Diga para o seu irmão: é com a força que você tem. Ele vai te capacitar para muito mais, mas é com aquilo que você tem. Há uma mensagem que eu tenho, que eu prego, que ela fala assim: aquilo que está nas tuas mãos, com aquilo que está nas suas mãos. Fala sobre o cajado, fala entre outras coisas que Deus entregou nas mãos, né? Sansão, que estava com uma ossada, né? E matou 1000 homens, enfim, tantas coisas que a Bíblia diz. Então é a força que você tem. Sabe por quê, querido? Porque hoje nós estamos na graça, e na graça foi te entregue. Só depende de você, o Espírito Santo na sua vida, e o Espírito Santo de Deus tem poder, é o Deus exercendo através da sua vida a sua obra. E diz: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Por que ele fala isso? Ele fala porque ele endossa. Eu que estou dizendo para você. Deus coloca sobre o seu nome, o nome dele ali, eu assino: você vai vencer. Por que a gente não vence, irmão? Porque a gente está envolvido, não está comprometido. A hora que nós entendermos que temos que estar comprometidos com tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, a nossa visão vai abrir, não é? E nós vamos entender o propósito de Deus. Ó Senhor, é o Senhor que cuida, não adianta. Eu estava falando esses dias, né, com os meninos aqui do louvor. Às vezes a gente fica preocupado com a situação, ou com um boleto que vai cair, ou com alguma coisa. Eu falei assim: irmão, adianta, o dinheiro vai cair na conta, você fica preocupado, você ficar, então, nosso setor abarrotado, né? Ah, não, eu vou ficar preocupado, porque eu ficando preocupado, não. O Senhor, de alguma forma, de alguma maneira, Ele vai agir. O que eu tenho que fazer é confiar no Deus que eu sirvo. Ó Senhor, eu confio no Senhor, estou fazendo a minha parte, né? Estou fazendo a minha parte, não deixando de fazer a outra parte, que é a do Senhor. Isso demonstra confiança, irmãos. Muitas vezes o problema é esse. Muitas vezes nós vemos que na nossa força, nós queremos na nossa força, não na força que o Senhor nos capacita, na nossa força resolver os problemas. Então a gente deixa de fazer aquilo que o Senhor nos propôs, aquilo que o Senhor colocou para nós, aquilo que o Senhor tem para entregar para nós, e nós vamos na nossa força.
E aí as coisas não acontecem. Fala, você não confiou em mim, você confiou no seu braço, você confiou na sua força, no seu trabalho, então resolva o seu problema. Agora você confiou em mim, pode deixar que eu resolvo. Está nas minhas mãos, né? Está nas minhas mãos, então está nas minhas mãos. Agora, o meu tempo é o tempo que eu tenho para trabalhar isso para você, para que você possa crescer. Ele falou, não te mandei eu, não te mandei eu. Aleluias. Irmãos, nós poderíamos falar de muitos personagens que não foram somente envolvidos com o ministério de Deus, com a palavra, com o reino de Deus, que foram comprometidos. Entre eles, eu poderia falar para os irmãos, né, de homens que entenderam que esse tempo que nós passamos aqui é passageiro, que existe uma eternidade. É isso que nós anunciamos, é isso que nós cremos, é por isso que nós estamos vivendo isso, porque nós sabemos que há uma eternidade, que depois que acabar essa vida, a vida não acaba aqui quando nós fechamos os olhos, quando o nosso coração para, né? Mas ela dá continuidade depois, e para vivermos a vida eterna com o Senhor, né? Então, se nós temos esse entendimento, se esse entendimento está dentro de nós, nós podemos, então, nos comprometer a ponto como esses homens se comprometeram. E eu quero citar alguns. Nós podemos dizer de Esther, né, que entrou no lugar de Vasti, porque Vasti, ela não obedeceu o rei Assuero, e ela saiu do reino, foi retirada, foi substituída por Esther, mas teve um momento que ela teve que decidir, né? Ela, na posição que ela estava, né? Se ela era comprometida ou se ela era somente envolvida com aquilo que Deus tinha. Então, tinha um decreto contra o povo de Israel, e a Bíblia diz que Mordecai chega e fala com a sua sobrinha e fala para ela, olha, vá falar com o rei, que há um decreto, né, de morte, e você precisa interceder por nós. Obviamente que naquele momento ela ficou com medo, ela falou, eu não posso entrar na presença do rei sem que ele me chame, porque senão eu vou morrer, né? Então Mordecai, ele chama a atenção dela, olha, socorro de algum lugar virá, porque Deus, Ele não vai deixar a gente perecer, mas entenda uma coisa, Deus te colocou aí no lugar onde você está, de governo, para que no momento certo Ele pudesse te usar. Quem sabe foi para esse momento que Deus te levantou como rainha. Ela então sai do ambiente de envolvimento, de estar envolvida somente com o povo ou com a causa de Deus, e ela agora se compromete com Deus, né? E se compromete com o seu tio, e diz assim, olha, jejuem, as minhas servas vão jejuar, eu vou jejuar durante 3 dias, peça para que todo o povo de Israel jejue, porque daqui 3 dias eu vou entrar na presença do rei, se eu tiver que morrer, olha o porco aí, ó, se eu tiver que morrer, que eu morra, mas eu estou comprometido com essa obra, e eu vou com ela até o fim. Esther morreu, irmãos? Muito pelo contrário, foi honrada, foi abençoada. Mordecai se tornou um dos governantes. Por quê? Porque ela saiu do ambiente de estar somente envolvida, entrou no ambiente do comprometimento, da aliança, ouviu a voz de Deus, né? Fez a sua parte, orou, jejuou, quebrou as artimanhas que o diabo tinha muitos. Lê lá no livro, você vai ver todo o livro de Esther, ele vai estar falando sobre isso. Quando ele se envolve, quando ele se compromete, quando ele faz aliança com Deus,
tudo muda, tudo transforma, tudo Deus faz. Deus entra com provisão, Deus destrói o inimigo, enforcou Amã que era inimigo, fez festa em Israel, porque quando nós somos comprometidos, quando nós temos aliança com Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos diz que vai fazer, e tudo que Ele quer é que nós sejamos comprometidos. Eu poderia dizer também sobre Daniel, eu poderia dizer também que entrou na cova dos leões, passou porque era comprometido com a palavra de Deus. Eu poderia dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava disposto a ser morto na sarça ardente, porque tinha um compromisso de não se dobrar diante de outros deuses. Eu poderia dizer dos apóstolos, ó queridos, que também foram mártires, porque entenderam que só está envolvido não muda a vida da pessoa, não muda a sua vida. Você vive uma vida de religiosidade, mas quando você está comprometido, a ponto de ser o porco, a ponto de ser aquele que está comprometido com Deus, ele sabe que esse momento é passageiro, mas que lá nos céus, os tesouros já estão preparados para aqueles que são comprometidos, e não somente envolvidos. Há muitos na palavra que nós poderíamos citar. Quarto ponto, e último ponto que eu queria dizer para você nessa noite. A Bíblia diz algo pesado. Ela dá uma dedução ali em Lucas capítulo 17, Jesus, estou estudando o livro de Lucas, que nós gostamos de falar que é a continuação do livro de Atos. Lucas, o Evangelho de Lucas é maravilhoso, irmãos. Quanto mais você lê, mais você quer comer dessa palavra. Lucas capítulo 17, ele começa a falar de servo. Quem é servo de Jesus aí, diga amém. Se nós nos chamamos de Senhor, é porque nós somos servos. E ele dá uma definição daqueles que são envolvidos. O que é uma pessoa envolvida? É a melhor definição que eu consegui encontrar na palavra de Deus. Não comprometido, envolvidos. Ele diz assim: Jesus disse aos seus discípulos, 17, versículo 10. Assim também, vocês quando tiverem feito tudo o que foi mandado, ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Os envolvidos fazem somente aquilo que manda ele fazer. Então, aqueles que não fazem nem aquilo que a gente manda fazer, o que é, irmãos? Se a Bíblia chama de inútil, se você pegar o contexto desse texto, ele vai estar falando sobre o servo. O servo está trabalhando junto com o seu senhor, aí eles voltam para casa, e o seu senhor senta, né? E o seu servo vai falar assim: eu vou preparar comida para mim, vou comer, depois eu venho ver para o Senhor. É assim que funciona? Não. Ele vai primeiro fazer a comida do seu Senhor, que é o trabalho dele, e depois ele cuida das suas coisas. Isso é um princípio. Primeiro o Senhor, depois as minhas coisas. Primeiro eu sirvo ao meu Deus, depois as outras coisas, a bênção já está comigo, me acompanhando. Ele fala: quando eu faço somente aquilo que me é mandado fazer, eu devo me considerar como um servo inútil. Só servos inúteis fazem aquilo que é só aquilo para fazer.
Agora você vê o nível de comprometimento que hoje eu e você estamos vivendo, queridos. Que hoje a igreja de Cristo no geral está vivendo. Uma igreja, totalmente voltada para receber milagres, que quer bênção, que quer prosperidade financeira, que quer ficar rica. Tudo isso é bênção, tudo isso é consequência, nada disso é errado, mas não é esse o objetivo, não é esse o propósito para o qual Jesus morreu na cruz. Isso só é consequência da vida que vivemos em Cristo. Isso é um presente de Deus que vai acontecendo conforme você vai semeando na casa do Senhor, semeando no trabalho do Senhor, conforme você vai se comprometendo. Mas esse não é o alvo, não é o objetivo principal. Mas o estar comprometido, sim, esse é o principal. Eu quero terminar, eu quero concluir lendo com os irmãos Lucas também. Meditei bastante essa semana sobre Lucas, capítulo 14. E eu gostaria que você fechasse os olhos e ouvisse o que a Bíblia diz acerca daqueles que são comprometidos. Jesus, ele começa a falar com os seus discípulos, com toda a multidão, e ele começa a contar uma história, uma parábola. E o objetivo dessa noite é que verdadeiramente você saia do ambiente do envolvimento com a casa de Deus e passe a se comprometer e se aliançar com Deus. Por isso preste muita atenção, não aquilo que o pastor está falando agora, mas aquilo que o Espírito Santo está dizendo para a igreja nessa noite. E a partir do versículo 16 ele diz: Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, ele enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Ou seja, Jesus estava contando aqui uma história de um povo que ele estava chamando para ser comprometidos com o reino dele. E aí começaram a acontecer algumas desculpas que talvez você já tenha ouvido muitas vezes. Eu pelo menos já ouvi muitas vezes. O primeiro disse: quando o Senhor o pediu, ou o servo pediu para que ele viesse trabalhar, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço-me que me desculpa, mas eu não posso ir. Eu comprei um campo, eu estou trabalhando, eu preciso ajuntar tesouros, eu preciso cuidar da minha vida. Então ele deixou aquele homem, foi o outro, disse a outro, e o outro disse: comprei 5 juntas de boi, e agora eu vou experimentá-lo, me desculpa, mas eu não posso ir. Então ele vai a outro, e outro disse: eu me casei, e por isso eu não posso ir. O servo então voltou, e contou tudo ao seu senhor. Então o seu senhor ficou irado. O dono da casa, o Deus eterno, disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e tragam para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue-os todos para entrar, para que a minha casa fique cheia, para que a minha casa fique cheia, para que eu traga as pessoas que estão necessitando. Se não quer, tem gente que não quer trabalhar, eu levantarei outros. Então o Senhor disse ao servo: saia pelo caminho de atalhos, obrigue todos a entrar, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados, nenhum daqueles pelo qual eu morri na cruz, me entreguei e tiveram a chance de se comprometer comigo e não se comprometeram. A Bíblia diz assim: nenhum daqueles que
foram convidados e não entraram, participarão da minha ceia, ou seja, virão a viver comigo. E as grandes multidões o acompanhavam, e Jesus disse a ele, voltando-se, ele disse: se alguém vem a mim, e não me ama mais do que o seu pai, do que a sua mãe, do que a sua mulher, do que os seus filhos, do que os seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar a cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem meios para construir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar, dizem: esse homem começou e não consegue terminar. Ou qual é o rei que, indo para a guerra, não se assenta primeiro para calcular com quantos homens ele tem que guerrear? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se não salgar, ele somente serve para ser jogado fora. Quem tem espíritos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O que você está disposto a essa noite, querido? O que você está disposto essa noite a continuar envolvido ou a se comprometer com esse reino verdadeiramente? Queridos, essa palavra não está registrada somente aqui no YouTube, mas ela está registrada nos céus. E é certo que o Senhor pedirá conta de mim, pedirá conta da sua vida, acerca de quanto você está comprometido. Você quer somente entregar o ovo, fazer sua parte, continuar como inútil? Ou você quer entregar verdadeiramente a sua vida em favor daquele que lhe fala para você que você deve ajuntar tesouros dos céus e não aqui na terra? A decisão é sua. Se você quer se comprometer com isso, querido, nós temos ainda tempo para isso. Então eu quero que você saia do seu lugar e venha até a frente, que eu quero orar com você. E vou orar aquilo que o Senhor falou para Gideão: vai com tua força, se comprometa com o Senhor, porque o resto Ele vai fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto cantamos, venha para frente, num gesto de fé, em nome de Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Diga para Ele: me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Chega um pouquinho mais perto, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu quero apresentar, Senhor meu Deus,
Quero apresentar a cada um dos irmãos aqui, Senhor, que entenderam que há muito mais do que estarmos somente envolvidos, mas devemos nos comprometer com o Teu reino, Senhor, porque há muitas promessas para se cumprir naqueles que se comprometem, daqueles que ajuntam tesouros do céu, onde a traça não rói, onde, Senhor meu Deus, o ladrão não rouba, pois eles são a oração, são as almas, são as obras que os Teus filhos vão fazer aqui na terra, Senhor. Ó Senhor, e assim como o Senhor disse a Gideão: vá com tua força, que você vai conquistar. Eu quero ungir a cada um deles, ó meu Pai. Eu quero ungir a fronte, quero ungir a testa de cada um que nessa noite, diante da tua presença, se compromete a, Senhor meu Deus, fazer a tua obra, a estar na tua presença, não, Senhor amado, não somente ser envolvidos com aquilo que acontece, mas comprometidos com esse Deus. E é nessa força que eu quero ungir a cada um desses teus servos, meu Deus, em nome de Jesus. Eu unjo a cada um dos teus filhos, e nessa força eles, ó Senhor meu Deus, compromissados com o teu reino, compromissados, ó Senhor amado, com a sua obra, eles venham frutificar, ó meu Deus, venham dar frutos que verdadeiramente vão produzir, Senhor amado, almas para o teu reino, no nome de Jesus. Quem recebe, diga amém, diga graças a Deus, aplauda o Senhor, volta para o seu lugar glorificando, dizendo: eu quero nascer, meu Deus, eu quero matar, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.